Está no ar o 20º episódio do podcast Fatia do Futuro. Um bate-papo descontraído com amigos que a gente conhece de longa data. Eu e o Cris Quadri, o famoso homem do joinha. Ainda não nos segue nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Vai lá, curte, compartilha com os amigos, compartilha com quem tu está devendo ou quem está te devendo também, não tem problema nenhum. O negócio é a gente ficar famoso. Hoje, Eduardo Cima, diretor industrial da Docílio Alimentos, doutora Cláudia Ferri, isso, pediatra, neonatologista. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Normalmente a gente apresenta os convidados, mas como a gente sempre falta ou não acerta tudo, a gente pede para os convidados se apresentarem, que eu acho que é muito mais legal. Então a gente vai começar com a doutora Cláudia. Opa. Quero agradecer do fundo do coração esse convite, né? Não só pela nossa amizade, né, Cris, de tantos anos, mas pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, por todos os programas que eu assisti, assim, geniais todos. Eu acho que são tiradas muito, muito legais, assim. Então, eu sou a Cláudia Ferri, sou médica pediatra, trabalho aqui em Lajeado, atendo no Hospital Bruno Born e no consultório. Tenho 2 filhas, a Martina e a Alicia. Que mais? Gosto de cantar. Gosta de cantar? Faço aulas. Eu estou tentando ser profissional, né, para viver da minha arte. Eu não quero te precisar. Não quero te assustar, mas no final do programa tu pode dar uma palhinha pra gente. Viu? Mas assim, tem que ter alguém, né? Quem é que vai tocar violão, piano? Tem que conseguir um músico. Esses dois aqui não vai. Como é que chama quando é só na voz ainda? Quando canta a capela. Ela canta com piano, né? Já está em outro patamar já. Não. E acho que basicamente é isso, assim, apresentação rápida. Uma apresentação rápida, na verdade, ela dá oportunidade, ela dá vida a muitas pessoas nesse vale aqui, muitas crianças, né? Quantos anos de profissão já? Que pergunta sacana, né, Cris? Não vamos entregar a idade, mas a experiência... Fica feliz, ele poderia ter perguntado a idade, então agradece. Então... Ela foi modesta na apresentação dela, né? Então, quantos pais... Então, não vamos falar quantos pais no Vale, até a Nina trabalhou em Porto Alegre também uns anos, né? Quantos pais não tiveram a benção, a alegria de poder ser beneficiada com a ajuda da Nina, de salvar muitas crianças, né? Que a gente sabe até pessoas próximas a nós, que a Nina ela deu um auxílio magistral na época, né? Que às vezes quando a gente está em apuro, a gente é pai ou mãe, quando a gente está na dificuldade, a gente não sabe o que fazer, às vezes nada como ter uma pessoa, né? Tem um amigo meu que ele disse, nossa, a Nina salvou minha criança. Então, assim, ela foi muito modesta, né? Dizendo que ela é cantora, claro que está evoluindo, mas uma ótima pediatra. Legal. Né? E o seu Cima tem bastante história. Eu sou Eduardo Cima, né, diretor industrial da Docílio. 23 anos trabalhando na Docílio. Hoje, comigo tem 1.150 pessoas. Sou diretor industrial aqui da Planta do Sul e também da Planta Nordeste. Sou formado em administração, né, tenho MBA em gestão da produção. Sou casado com a Janaína, né, vou fazer 20 anos de casado esse ano, então assim... Já é um diferencial chegar nos 20 anos de casado, nos dias de hoje. Uma guerreira, Janaína. Uma guerreira. E pai do Arthur e da Rafa, né, meus 2 nordestinos, depois podemos falar um pouquinho sobre isso. E é isso, tenho muito, muito orgulho do que eu faço como gestor industrial, né, com todas essas pessoas, né, e com os produtos que a gente faz lá na fábrica, que faz... para levar alegria, para levar doçura aí para esse Brasil, para esse mundo afora. Nos conhecemos há praticamente 20 anos, né? Se tu está no Docílio 20 anos. Eu lembro que o Dudu, nós tínhamos um campinho lá na Docílio, né? Um belo campo lá na Docílio, né? De futebol. E a gente jogava futebol lá naquele campo e tu tinha um Chevette marrom, era isso? Isso aí. Lá com meus 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. De lá para cá, como é que foi? Sempre Docílio, viajou para o Nordeste. Conta um pouquinho da tua história da Docílio. Docílio. A minha jornada na Docílio, ela iniciou então em 2003.
numa área de PCP, né, programação e controle de produção, uma área muito dinâmica, né, porque tu acaba tendo que saber tudo sobre o negócio. Quanto vende, o que vende, né, quais os equipamentos que tem, quais as pessoas qual a disponibilidade de material humano para operar esses equipamentos, para poder fazer a programação da fábrica, né, para poder dizer, hoje vamos produzir bala de morango, amanhã de cereja, né? E por isso sempre muito envolvido com toda a fábrica. A fábrica era muito pequena na época, né, bem menor do que a que tem hoje. E isso me proporcionou, então, com a minha curiosidade, né, com essa questão de sempre querer mais, participar de todo esse crescimento do negócio. Do PCP, eu assumi daí uma função de coordenação de logística interna, uma área que juntava todas as movimentações dentro da fábrica. E depois foram 7 anos depois quase 8 anos que eu estava na Docile, os sócios me convidaram então para assumir uma responsabilidade diferente, que era então ir montar uma planta lá no Nordeste. Mas eu brinco sempre que eu conto assim, que sabiamente eu disse para eles, deixa eu ir para casa ver se eu quero, né? E aí eu fui lá perguntar para a dona Janaína, olha, recebi uma proposta para ir para o Nordeste, nós queremos ir. E no outro dia, então, eu cheguei todo machão para dizer, sim, eu decidi. Eu aceito o convite. E ficamos no Nordeste por 10 anos. Para mim foi um divisor de águas, porque essa mudança que aconteceu na minha vida foi super importante, porque só quem foi para longe da família, né, ou foi para longe do sócio, sabe o quanto tu tem que te virar quando tu tá só, né? E aqui sempre que tinha um problema, ou eu recorria aos meus familiares, e na fábrica, quando tinha um problema, eu recorria à mesa do sócio. Mas estando a 4.000 quilômetros de distância, tudo muda, né? E tu tem que te virar de forma, vamos lá, individual e trazer não só uma resposta, mas talvez 3 respostas para, em conjunto com quem decide, tu encontrar o melhor caminho, né? Então o Nordeste para mim ele foi importante para isso, né? Primeiro para ver ter essa responsabilização e crescer como pessoa, porque isso tudo faz tu ter casca, né? Tu aprender coisas diferentes. E também uma coisa que para mim foi muito importante é a questão do preconceito, né? Quando tu vai para um lugar diferente e tu vivencia coisas diferentes, tu vê que o preconceito de qualquer tipo tu quebra vivenciando, né? Então, isso para mim foi muito importante. E quando eu voltei, então, em 2018, iniciei um processo de preparação para assumir o lugar de um dos sócios como diretor industrial. E para isso, então, eu fiz toda uma preparação que durou 2 anos. Em 2020, então, eu retornei e hoje, então, eu estou há 6 anos como diretor industrial. Então, basicamente, essa foi minha jornada, mas uma jornada aí muito bacana, sabe? De desafios, mas de muitas alegrias. Diretor industrial de uma das maiores exportadoras de balas e guloseimas do mundo, né? Do Brasil hoje a gente é a maior exportadora de doces e estamos entre as 100 maiores do mundo, né? Só. É isso aí. A gente trouxe a Jaque, né? Que é do marketing. Isso. Sim, ela já esteve aqui com você. Ela né? esteve aqui, sim. E ela falou bastante, né? A gente hoje dentro da empresa, né? Que passa pelos irmãos, que os irmãos então nomearam cada irmão um diretor e vocês dão continuidade. Mas a gente lembra, né? A gente tem uma turma de amigos que quando o Dudu foi para lá, né? A Nina foi lá passear várias vezes, lá ver aquele mar lindo, limpo. Foi conhecer, né? O tubarão. É. E daí o Dudu, né? A gente, quando tá fora de casa, nem o Dudu falou, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas também faz com que tu te dedique mais ao teu negócio, né? E o Dudu, uns dias atrás, um pouco tempo atrás, nós estávamos se reunindo e ele disse que estava voltando de um estudo, né? De uma formação. Então, assim, mesmo estando em casa, hoje ele não para, a evolução é constante, né? Evolução constante, está sempre estudando, porque no momento que ele parar, talvez alguém vai te passar, né? Então, eles têm essa mentalidade hoje de um CEO, que é bacana. E a Nina?
Então, Cláudia. pois é, tu tá me chamando de Nina, né? A Nina, mas a Cláudia foi a doutora Cláudia, conhecida como Nina, né? Carinhosamente, ela é conhecida. E a tua formação, quando foi a tua formação que tu começou na parte... Eu me formei em 2006, né? Então, no ano que o Dudu casou, logo depois, 2 semanas depois, eu acho que eu me formei. E então eu fiz toda a minha especialização, fiz pediatria, depois eu fiz neonatologia, que daí tem voltado mais para o cuidado do recém-nascido prematuro, recém-nascido, enfim. E depois eu fiz mestrado e aí voltei para Lajeado. Quando eu voltei para Lajeado, eu fiquei como chefe da UTI NEO aqui. E enfim, aí fui tocando a vida. Eu morava dentro da UTI, assim, as minhas 2 filhas nasceram lá dentro praticamente. E o Dudu falou em divisor de águas, assim, e eu acabei no meio disso tudo, então passando num concurso do Hospital de Clínicas. E durante a minha formação eu tinha bolado, né, a minha carreira para ser contratada do Hospital de Clínicas. Então até que eu consegui chegar lá. Trabalhei lá por 6 anos. Junto com isso aqui eu entrei na docência da Univates. E aí a minha vida, né, virou um turbilhão, assim. E então o meu divisor de águas foi ter ido para lá, né? Mas eu fui lá, vivi meu sonho, que era trabalhar no hospital de ponta. Por quantos anos? 6 anos e meio. E só que aí a vida de estrada, né? Eu não conseguia priorizar minha família. Então, acabei optando por ficar aqui, pedir demissão lá. E então, atualmente, estou só aqui em Lajeado. Foste professora no Univates também. Sim. Atualmente não é mais. Não, foram 6... Também foi... Eu entrei mais ou menos assim, no mesmo período. Hoje tu te dedica, então, ao Bruno Bohr, né? Que o Cristiano Dica também esteve aqui conosco. E, sensacional. Então, todo mundo fala muito bem dele, né? E a gente pôde provar. E tu tem hoje teu consultório. Isso, que daí eu me divido entre essas coisas. E, né? e o que te fez, né? Para quem não conhece, né? O Caco. Família de engenheiros, né? E foi partir para uma parte de medicina. Pois então, eu acho que assim existem pesquisas entre médicos, né, que qualificam, enfim, especificam o que da onde vêm os médicos, né? Quais são a estatística ali de cada um. Então, uma grande parte é formada dos médicos, são os filhos mais velhos, que então eles já vêm com aquele senso de vou cuidar dos meus irmãos, né? Então tem essa questão. Então eu sou a irmã mais velha da minha família. Eu acho que existia já, né? Existe aquele senso de tu querer cuidar, de tu querer, né? E eu sou muito curiosa, então eu tenho essa coisa de querer investigar, de querer saber, de querer justificar cada coisa. E quando tu fala assim de a gente não para de estudar, e a gente não para mesmo, né? Então, o meu avô, que era historiador, escreveu a história de Encantado Roca Salles, Mussum, história da bacia do Rio Taquari. Ele sempre dizia, a gente dizia, avô, descansa, né? Dá um tempo, para um pouco. Ele dizia, não, só vou descansar quando eu morrer. Então, infelizmente, né? Descansou. De certa forma, hoje. É uma forma de se manter vivo, né? Exatamente. Sim. Eu acho que a gente não, a mente não parando, a gente vai sempre à frente, né? Então, sempre tu tem que estar te atualizando numa coisa, noutra. Na medicina tudo é muito rápido, né? Então, uma frase clássica: a medicina é a ciência das verdades passageiras. Então, tudo que é verdade hoje pode não ser amanhã, né? Então, a gente vê... O colesterol é um exemplo, né? O colesterol sempre foi o ovo sempre foi um vilão dentro do colesterol. E hoje o ovo é o nosso aliado. Então, tudo muda a cada temporada. Sabe que assim, a pizza também ela sempre foi um vilão. E hoje é aliado número 1. Né? O açúcar também. O açúcar, o doce, assim, quando ele é bem feito, sempre foi um vilão. Mas é a dose, né? Nós estávamos conversando antes
né, de que o grande problema que eu comentei até que é o exagero, né? Sim. É quando a gente exagera. E até a doutora Melissa complementou, né, que a falta também é problema. Então sempre tem que ter o equilíbrio, né? O remédio e o veneno, É. tu diferencia pela dose, né? Cris, a gente recebeu do Dudu aqui, nossa, eu queria que ele abrisse um pacote ou outro aí. Mas a gente também tem um presente fica à para vontade. vocês. Mas tem É. aqui tá as balas do docílio, não. É. Mas a gente também tem um presente para eles, né, Cris? Que a gente não deu no início da conversa. Se passou, né? Obrigada. Doutora Cláudia. Doutor também? Só ver se ele do fez a Rafa. foto Obrigado, certo. Show. Pode abrir já? Pode. Dá pra Devem tomar? abrir. Mostrar para a câmera. Podem abrir amanhã de manhã o café de vocês. Com uma fotinha, com marcando. Só deram a missão de abrir, mas não é tão simples. Pode rasgar, tá? rasga, Não é não tem problema problema. nenhum. Ai, ó. Já dá pra tomar água aqui? Eu vou me sentir daí no Jô Pode, Soares. pode praticamente. Pode. Aqui. É. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Muito obrigado, gente. Aí. Não sei onde é que filma a câmera. Ai, que é. Passa a bola. Ah, é. Obrigado. É aqui a minha xícara. Show. Deixa eu colocar mais uma água pra vocês. Fala um pouquinho do Nordeste, Dudu. Tu comentou que a gente às vezes tem muito preconceito, né? E de certa forma a palavra ela já indica que é um pré-conceito daquilo daquilo que a gente imagina como uma realidade, né? É um julgamento, né? Também. A Docile colocou uma planta lá e até hoje tem essa planta. Enfim, como funciona isso lá? Assim, a gente teve duas experiências diferentes no Nordeste, né? A nossa primeira unidade no Nordeste, ela foi em Jaboatão dos Guararapes, que fica bem do lado de Recife, né? À beira do mar. E a gente ficou nessa planta de 2011, quando a gente startou, até 2015. E ali a gente tinha uma questão de, por ser muito próximo à capital, também uma dificuldade com a mão de obra. Né? Uma mão de obra não tão, vamos dizer assim, não tão qualificada e também não tão engajada com o emprego. Por quê? Porque tinha outras oportunidades. Né? Mas em 2016, quando a gente startou a nossa unidade em Vitória de Santo Antão, que fica a 50 quilômetros de Recife, foi uma grata surpresa. Onde a gente lá tem um público, né, de colaboradores extremamente engajado e que mostra muito apego pelo emprego. Claro, é uma cidade onde o número de empregos ofertados é menor do que a força trabalhadora que está disponível. E isso faz com que todo aquele que entre dentro de um emprego com carteira assinada dê muito valor. Porque muitas vezes é ele quem sustenta a família, ou ela que sustenta a família. Então isso a gente percebeu muito claramente quando a gente mudou de cidade. Né? Mas aquele folclore de que o nordestino não trabalha, não, isso de fato não é uma verdade. Porque quando a gente une, né, a vontade de trabalhar e tu explica para as pessoas o que tem que ser feito, elas cumprem de uma forma assim muito bacana, com uma disciplina muito, muito verdadeira lá em Vitória de Santo Antão. Então, essa foi uma experiência muito, muito boa que a gente teve lá. E até contando uma história para vocês, assim, nos primeiros meses, né, a gente é bairrista, certo? E até vem disso talvez um pouco desses preconceitos. Né? E quando eu cheguei lá, eu começava a organizar uma coisa, outra coisa.
E a forma como eles estavam fazendo me chamava a atenção. E eu dizia, olha, lá no sul a gente faz assim. Lá no sul a gente faz assado. Passou um tempo, eles se reuniram e de forma muito genuína, né? Olharam para mim e disseram assim, por que tu não volta para lá? Genuína, direto. Genuína porque veio de dentro, né? Por que tu não volta para lá, se lá é tão bom? Né? E aquele momento ali, eu me dei conta, porque era estava ali, saía ao natural. Intuitivo, instinto. Isso, não tinha... Maldade. Não tinha maldade, era muito mais para fazer a referência da onde eu estava trazendo a ideia, né? Mas me fez pensar, e de fato eu estava usando o exemplo de uma forma muito contínua. E a partir daquele momento, eu não falei mais isso, eu mais perguntava do que indicava, e quem sabe vocês fazem desse jeito? Mudou a interação, mudou a forma deles olharem para as situações onde eu estava, né, interferindo, e a gente conseguiu unir o bom do Rio Grande do Sul com o bom de Pernambuco. Porque eles também, daí trazendo um pouco, Pernambuco também é um estado bastante bairrista, né? Foi lá o primeiro exército brasileiro, lá eles têm uma cultura do frevo, uma cultura, coisas muito deles, da mesma forma como a gente tem a nossa tradição. E eles reconhecem isso. Isso também é bacana. A gente é tão bairrista quanto vocês, né? Fazendo referência ao estado do Rio Grande do Sul. Mas para mim foi muito importante essa troca que eles tiveram comigo naquele dia, porque daí sim nós tivemos uma conversa franca e a partir dali conseguimos enxergar o meio copo cheio daquilo que eu estava levando e o meio copo cheio do que eles tinham para entregar. E chegou um ponto onde, durante o período da fábrica, mais limpa era lá, mais organizada era lá do que aqui. Por quê? Porque quando tu tem dois pontos de vista, onde tu pega o lado bom desse ponto e desse outro ponto, isso não se soma, isso se multiplica. Então, foi uma experiência bem bacana essa do Nordeste, porque quebrou os paradigmas e a gente teve, sim, resultados expressivos lá, né? Que tipo de produto faziam lá, produziam? Era bala, refresco? A gente iniciou com o refresco em pó. Né? Hoje a gente produz todo o refresco em pó no Nordeste. Depois a gente partiu para pastilha. Então a gente produz pastilha aqui em Lajeado e no Nordeste. E depois a gente fez a transferência do chicle comprimido lá para o Nordeste. Hoje, então, o chicle, todo o chicle da Docile já é produzido lá no Nordeste. E também a gente leva em bags, grandes bags, bala de goma, marshmallow, e a gente faz o fracionamento lá, faz os pacotes menores lá desses produtos. Entendi. E a distribuição desses produtos, por exemplo, o Brasil tem um local lá em Pernambuco mesmo, vai para São Paulo? Como é que funciona isso, a parte logística do negócio? A Docile tem 3 CDs. Tá? Tanto aqui no Sul, então, tem fábrica e CD aqui. Nós temos um CD em Extrema, e essa unidade em Pernambuco também é um CD. Então, nós temos esses 3, né, centros de distribuição. A fábrica do Nordeste, ela distribui para todo o Nordeste. E esses produtos que só são produzidos no Nordeste, então, são enviados também para a Extrema. Os produtos que são produzidos só no Sul também saem daqui e vão para a Extrema. E Extrema faz toda a distribuição do Sudeste. Aqui de Lajeado a gente atende toda a parte do Sul, Centro-Oeste e Norte. Isso sai tudo aqui de Lajeado. Legal. Mercado internacional sai de Lajeado. Todas as exportações saem daqui de Lajeado. Tem pergunta de leigo, assim, por exemplo, uma indústria, para ela estar apta a exportar, ela exige muita mudança interna de equipamento, de produção, de metodologia, de controle. Por exemplo, Lajeado exporta, a unidade de Lajeado exporta, a unidade do Nordeste não exporta, né? Muda essa questão
da parte física da indústria também? Como é que funciona? Assim, não muda porque a gente usa as mesmas práticas nas duas unidades. Mas, para exportação, eles nos exigem certificações. Essas certificações abrem fronteiras. A gente tem FSC 22000, a gente tem SMETA, que é uma certificação social, que a gente também recebe auditores para verificar se a gente está atendendo todos os pontos das certificações. A gente é uma indústria que pode vender para o mundo árabe, halal. Então, essas certificadoras vêm e olham as nossas práticas. Mas toda a indústria de alimentos, ela precisa, de forma, aí também falando na palavra genuína, cuidar com as boas práticas, porque a gente, da mesma forma que a farmacêutica, a gente vai para as pessoas ingerem. Então, tem toda uma questão de segurança, tem a questão de ter as mesmas características dos ingredientes estar corretos e estar descritos nas embalagens. Sabe bem, pela Simone, que faz todo esse papel lá na Docile. Mas é isso, a grande diferença são as certificações. Mas as duas plantas, elas seguem a mesma forma de trabalho. Que show. A Nina, falaste que trabalhou em Porto Alegre, né? Foi atrás de um sonho. Isso. Realizou o sonho, né? Isso. Aí, só que, assim, foi um sonho que eu fui lá, vivi, né? E aí eu vi, ok, vivi meu sonho, agora vamos para outro caminho. Eu acho que isso é bem da minha... Eu estou sempre saindo da minha zona de conforto, né? Eu acho que é parte do meu 220, assim, que eu fico ligada. E, então, estou sempre indo atrás dos sonhos. Tem ideia de... Qual era o hospital, desculpa? Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas. Ele atende... É SUS. Basicamente 100% SUS. Quais as tuas vivências que te marcaram dentro do hospital, assim, alguma delas que diz, essa aqui eu vou levar e vou contar para os meus amigos também. Eu acho que lá, por ser um hospital-escola, é um lugar que tem muitas histórias, muitos casos atípicos que não são comuns em nenhum outro hospital, talvez do Brasil, né? Então, assim, doenças raras, doenças genéticas, tudo concentra lá. Então, a gente vê muita coisa interessante, mas muitas vezes triste, e a gente vê muitas histórias de batalhas que muitas vezes são vencidas também, né? Mas a história mais linda, assim, da minha carreira de médica aconteceu aqui em Lajeado. E eu só me arrepio só de lembrar, assim, de comentar, né? Teve um caso de uma mãe que era drogadita e ela entrou em trabalho de parto, foi acolhida por uma senhora na rua, enfim, que morava, né? Ela estava na rua, foi acolhida por uma senhora e ela fez o próprio parto. A mãe, né, fez o próprio parto. Ela entrou no hospital com a criança abraçada nela, com coberta e tudo, e era um prematuro de 29, 30 semanas, eu acho. E esse prematuro, então, ele recebeu uma visita que foi de um suposto pai, e a mãe fugiu do hospital em busca da droga. Sim. Né? E essa criança ficou com a gente, ele nasceu 1º de janeiro, depois a mãe dele vai me corrigir se ela nos vê. E passou por várias intercorrências em todo o período neonatal, todas as intercorrências que um prematuro passa, mas neurologicamente ele sempre foi assim foi surfando, ele estava muito bem da parte neurológica, mas assim, pulmão, coração, tudo ele foi, né, tendo todas as complicações. Ele acabou sendo transferido para Passo Fundo para fazer uma cirurgia cardíaca, voltou. E ele não tinha, no início ele não tinha um nome, né? E a mãe não foi lá, normalmente as famílias vão, e o nome dele é tal, né? Crianças desejadas. E ele não tinha um nome. E aí esse pseudo pai que foi lá disse que seria Luiz Gabriel, alguma coisa assim, um nome composto.
nós, da UTI, todos os funcionários, técnicos, enfermeiros, a gente começou a chamar ele de Gabriel. E com isso, então, a gente foi acompanhando todo o desenvolvimento dele. Quando chegou ali por final, abril, ele já estava com peso adequado, né? Já tinha passado ali seus bons meses ali na UTI NEO. E a gente precisava dar um desfecho, né, para isso. Eu fiz um laudo dizendo que ele era prematuro extremo, que ele não poderia sair da UTI e ir para um abrigo, que é isso que acaba acontecendo com a maior parte das crianças. E eu fui chamada por uma audiência, e era o Dr. Johnson, né, que é nosso juiz aqui ainda. E eu grávida, né, da minha filha mais velha. Eu tremia, nunca tinha estado perante um juiz, não sabia o que ia acontecer. E eu tinha medo de encontrar com a mãe, né, que era também de retirada de pátrio poder. E aí eu lembro, assim, ele bate na mesa, assim, né, eu vou lá, explico por que a criança não poderia ir para um abrigo, porque ele ia pegar qualquer bronquiolite, ia falecer, e todo o nosso esforço ali de meses ia se perder. Ele bateu na mesa, assim, me apontou. Eu preciso de 2 dias. Tudo bem, tudo certo. E aí, isso era numa terça-feira de tarde. Na quarta-feira de manhã, a assistente social do fórum me liga, né? Cláudia, a gente tem uma família. Gente, eu me arrepio até agora, até o rosto. A gente tem uma família que quer saber da história do Gabriel para ver as condições. Eles podem ir conversar contigo? Eu disse, claro, né? Daí, na quinta-feira de tarde, eles foram lá e, enfim, vou revelar mais detalhes, né? Mas era um casal de fisioterapeutas. A mãe trabalhava com crianças especiais e a única coisa que ela perguntou foi isso, assim, ele teve alguma intercorrência neurológica? Eu disse, não, isso ele passou liso aqui dentro, nunca usou nenhum anticonvulsivante, nunca teve nenhum sangramento cerebral, nada. Daí ela disse, então ele é meu. E aí quando eles foram, o casal foi conhecer o bebê dentro da UTI, depois dessa pequena reunião, todos os funcionários fizeram um corredor assim, ficou todo mundo parado, né, para ver como seria. E aí a mãe nos contou que desde pequena, quando ela brincava de boneca, a boneca dela, o boneco dela sempre se chamou Gabriel. Então são coisas assim que do destino que aquela criança foi feita para ser deles, né? Então isso assim, para mim é isso que representa o que é a minha profissão, né? Então é trazer vidas, né, ao mundo, acompanhar essa vida desde o início e, enfim, dar alegria então para as pessoas. Que eu conheço o Gabriel. Ah, é? E eu sei da história e eu vivenciei a história. Nossa, Viu? quando tu começou a falar e não sabia que era, mas depois tu foi dando os relatos de quem... Os detalhes. Nossa. Não, Fantástico. Que idade tem o Gabriel hoje? Tá com 13, eu acho que ele fez agora em janeiro. E foi num período difícil da minha vida também. Eu posso dizer, essa foi a história mais linda assim, que eu já presenciei. E assim, quem recebeu o Gabriel também, eu acho que tanto o Gabriel não poderia ter tido melhor destino quanto os pais terem tido o melhor presente da vida deles. Nossa, que legal. E hoje eu encontro com ele, encontro. Agora faz um tempinho que eu não vejo, mas eu cruzo com a mãe, bem frequente, que nós trabalhamos próximas. Ele eu já vi ele no clube, daí ele assim, óbvio que a mãe sempre diz, essa é a tia Cláudia que te cuidou. E aí ele sempre pede para ir na minha casa, quer brincar com minhas filhas. Quando ele era menor, agora eu acho que ele nem vai me dar muita bola com 13 anos, né? Ele foi muito bem cuidado e teve que ter muitos cuidados lá no início, eu me lembro. Sim. Que legal, velho. Para te ver essa história, esse mundo é pequeno. Nós tivemos ali aquele dia do Dr. Marco, que é especialista em inseminação.
Dr. Marcos Höller. Sim. Vem aqui, nós sentamos ali, enquanto que nós fôssemos gravar, ele começou a falar, a pessoa que estava com ele tinha se tratado com ele para gerar o filho. Então, assim, esse mundão, às vezes, aqui dentro dessa mesa aqui, vou te dizer, ela tem... Nossa. Parece que ela tem dado uma liga, assim, de boas histórias que as pessoas se conhecem. E na tua profissão, mais ou menos, tem noção de quantas crianças passaram na tua mão? Quantas crianças, mais ou menos, tu... Meu Deus. Porque tem pessoas que jogam futebol, contam quantos gols fez, né? Dudu sabe quantos gols ele fez. E tu não tem uma... Eu estimo, assim, que mais de 6 mil partos que eu tenho atendido, né? Que são quase 20 anos de medicina. A gente que é leigo, né? Tu faz o acompanhamento de toda a gestação. Na verdade, assim, idealmente, né? No mundo ideal, a gente faz uma consulta na gestação para colocar os pais a par, né? Para a gente se conhecer. Então, assim, quem é a pediatra que vai me acompanhar? Que, afinal de contas, o pediatra vai acompanhar a família desde o nascimento, exatamente, até 12, 13, 14, 15 anos, né? Então, isso... Muitas vezes, assim, o pessoal se preocupa tanto com a gestação, né? Foca na gestação, como vai ser meu trabalho de parto, como eu vou fazer a fisioterapia, vou fazer tudo. Óbvio, isso é tudo muito importante. Mas chega na hora que nasce o nenê, e agora? O que eu faço? Né? Como que eu cuido disso aqui? Como eu seguro. Tudo. Como é que troca a fralda? Como que dá banho, né? Então, tem muitas coisas que tu tá ali com aquilo que é o pacotinho mais importante da tua vida, mas né, como eu vou lidar? Então, por isso, o pediatra começa a ter o seu papel, né, representativo já desde antes, ali do fim da gestação, na consulta de pré-natal. No nascimento, então, o obstetra faz o parto propriamente, ou a cirurgia, e tira a criança lá e nos entrega. Então, aí a gente presta todos os primeiros atendimentos desde ali e depois vai fazendo o acompanhamento de toda a criança. Porque a criança não é só doenças específicas, né? A criança, a gente precisa acompanhar o crescimento. Peso. Isso, peso, vitaminas. altura, né, as indicações, exames, anemia e tudo mais. Mas a gente também precisa acompanhar o neurodesenvolvimento. Como eu trabalhei com prematuros, então isso é um campo que eu gosto muito, né? Então, tu tem que ver... pergunta mais frequente que eu respondo nas minhas caixinhas fora sobre cocô e sobre bronquiolite, que aparece muito, meu bebê está com 1 ano e 5 meses e não caminha ainda. O caminhar, o engatinhar, isso são marcos bem importantes para uma família, né? Então, e isso tudo que o pediatra vai acompanhando também ali nos primeiros anos, né? Então, a gente vai vendo todo o desenvolvimento escolar, fala, né? Então, tudo isso. Normalmente, quando fala em parto, tem coisas mais que... né? Tem pais que realmente entendem, mas normalmente mais a mulher que tem esse domínio, né? E hoje uma outra pergunta meio leiga, quantos tipos de partos? A gente sabe que a gente teve amigos que têm partos diferentes. Hoje tem o cirurgia, o parto normal. O parto normal, o parto vaginal, né? Parto normal, mas é um parto vaginal. Daí tem aquele parto que é dentro de uma banheira, como é que chama? Isso, dentro do parto vaginal, a gente vai poder ter... o parto, então, pode ser dentro da banheira, pode ser de cócoras, pode ser na cama específica para parto. Então, é do jeito que a mãe se sinta mais confortável, que ela sinta que consegue fazer mais força. Então, por isso que tem mães que vão conseguir fazer mais força para expulsar a criança do útero de cócoras. Tem outras que dentro da banheira relaxam mais e também conseguem fazer mais força. Então, aqui no HBB, já vou fazer a minha propaganda aqui. No HBB, a gente tem salas de parto normal, salas de parto vaginal, que são todas... dão todos os recursos, tanto para alívio de dor como para esses tipos de parto, né? E em casos que são necessários, né? E então é feita a cesariana. Daí que é um ambiente totalmente cirúrgico, tudo muito esterilizado, certo? E a gente tem os camarotes, que a gente chama, quando a família pode acompanhar e ver, então, o bebê saindo, né, da cesariana também.
Então, ficam ali Aí assistindo. o pai desmaia, tem que chamar, tem que dar atenção pro pai. Ah, não, a gente já avisa, ó, qualquer coisa que te acontecer, tu senta ou te encosta na parede, porque se nesse momento tu cair, a prioridade não é tu. Então, aí, mas a gente segura o pai. Tá? Eu queria ver o nascimento da minha filha, né? E aí tava lá eu preparado, com o jaleco, com a touquinha, e não me chamava, e não me chamava, e não me chamava. Esqueceram de me chamar para participar, para estar junto ali com a... Sério? acredito, Meu né? Deus. Mas tudo certo, assim. Mas faz parte também. O Aí, esquecimento quando- embora, é, né? Não, senhor. Mas deu para chegar na hora, assim, e ver, né? Tu falou antes ali, né? O Márcio, ele tem um vídeo que eu vi dele, né? Que a menina dele fez 15 anos, né? Teve uma festa de debut, que ele dançou na cadeira de roda com ela, né? E daí tu começa a pensar assim, né? Criança, o Brian já tá com 14 anos, vai crescendo, que nem tem menina, a Rafa. É um trabalho diferente do pai, né? O pai a gente larga ele de qualquer jeito, a criança, e vai se virando. Os Menina guri. é um pouco mais difícil, né? A doutora Cláudia, a Nina, então tem 2 meninas, né? E tinha que se dividir entre, né? O Porto Alegre, o Univates, Bruno Born, e ainda tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com ela mesma, né? Uma academia, algumas coisas, ter o tempo de lazer, então a gente sabe também que não é fácil, é difícil, né? Ser mãe, o sexo feminino, então, né? A gente sempre fala aqui nos podcasts que tem tomado muito espaço, as mulheres têm dominado isso em tudo, né? A gente falou já diversas vezes. E nesse momento a gente vê a importância assim, que a mulher ela tem essas lembranças, né? Que chega a se arrepiar até no rosto, como tu falaste, numa história, às vezes a gente tem histórias tão boas, mas a gente talvez não dá esse valor como a mulher dá, né? Esse toque feminino. Sentimental, né? Nas nossas conversas também a gente costuma colocar o tema de inteligência artificial, né? Dentro da indústria, como vocês veem isso? É um caminho sem volta, enfim, na parte de equipamentos, de produção, de vendas, de tecnologia, enfim. Sem dúvida, né? Quando a gente fala não só de inteligência artificial, mas de todos os tipos de automação, os tipos de robótica, né? Isso veio para ficar, e a gente tem uma filosofia na empresa muito clara, né? Que já existem hoje trabalhos que não justificam uma pessoa fazer. E aí nesses pontos tu vai colocando as automações, os robôs. E também quando tu fala de inteligência artificial, ela vem para melhorar o mundo, né? Tem muita crítica, né, em cima, claro, porque tem um lado obscuro, tem um lado ainda de desconhecimento que a gente não conhece, né, que ninguém conhece, de como isso vai se desdobrar no futuro, mas ela vem para melhorar, né? Antigamente a gente precisava ir a campo, pegar dados, e nós demorávamos daqui a pouco 2, 3 dias para ter uma informação para tomar uma decisão. Agora são segundos, né? Nós temos hoje todos os equipamentos monitorados em tempo real. Então, se eu pegar meu celular agora, eu já sei como a fábrica está performando. E a hora de fazer uma análise de causa para ter uma tratativa, em poucos segundos tu tem desde o principal problema até o que menos afetou. E aí, na teoria do Pareto, tu vai atacar aquilo que mais está te tirando ou eficiência, ou te levando mais a perdas. Então, eu vejo sim toda essa inteligência artificial, ela vem para beneficiar. Mas é mais ou menos que nem o açúcar, é a dose, é mais ou menos que nem a velocidade dos carros, né? Isso tudo depende da dose que tu utiliza, da forma como tu lida. Mas se quem souber utilizar bem, vai sair na frente e vai ter muito benefício com ela. Quem brigar com ela vai perder espaço, vai perder tempo. Então é muito mais esse ajuste, né, de como utilizar, e também ajuste de conhecer ela. Ela pode, pegando exemplos assim, ela tem o poder de separar as pessoas das atividades,
E isso é super perigoso, porque quando tu tira toda a responsabilização das pessoas, perde o sentido do que tu está fazendo. Então tem que ter muito cuidado nesse ponto, porque pensa, eu sempre falo assim, pensa um operador de máquina que antigamente chegava, apertava um botão, mas ele tinha que regular o equipamento. Ele pegava o pacotinho e olhava se estava bem feito, né, bem ajustado, e com todas essas automações, inteligências, começa a tirar isso, né? Tu vai fazendo os Pokayokes, né, que são as ferramentas para evitar o erro, e tu vai tirando essa responsabilidade do operador. Mas como tu continua gerando essa curiosidade, esse propósito dele estar ali e se orgulhar do que ele está fazendo e fazer com vontade e ter vontade de trabalhar, porque a gente acorda e quer trabalhar porque a gente tem propósito, porque a gente vê, né? A Nina trouxe muito essa questão do propósito dela, do que ela traz. Eu tenho os meus propósitos. Trabalhar muitas vezes me dá êxtase, né? Mas e para esse operador, que daqui a pouco vai se reduzir a apertar um botão no início e apertar um botão no final? A gente não pode chegar nesse ponto. Né? Então é muito aprender a lidar, porque as pessoas são extremamente importantes. Porque na hora que tu tem o dado, precisa ter uma análise. E as coisas são dinâmicas, elas mudam. E muitas vezes agora está todo mundo usando os chats, né? Muitas vezes tu faz uma pergunta lá e vem uma resposta estranha. Por quê? Porque ele também pega coisas ainda equivocadas e traz como a resposta ideal. Né? Então é isso, no meu ponto de vista, ela vem para ajudar, mas precisa ser trabalhada. As duas coisas têm que evoluir em conjunto, né? Tanto a nossa interação com ela e também o material que ela nos entrega. Mas não tem volta, isso a gente não tem dúvida. Né? É só daqui para mais. Isso para o sistema de produção em geral assim, é muito benéfico, né? Ele te dá, na medida que tu começa a não tirar as pessoas dos postos de trabalho, mas tu dá um pouco mais de certezas dos teus processos, de velocidade, de assertividade. Perfeito, porque tu tem toda a informação e também tu chega a ter hoje já alguns equipamentos que fazem a correção. Eles verificam que está saindo do ponto e eles vão lá e já corrigem. Então isso vem para agregar, isso vem para trazer mais padrão, né? Para manter os padrões, para dar mais segurança nos processos. Mas as pessoas não precisam ter medo que não vai substituir totalmente as pessoas. Aquele trabalho mais burocrático, aquele trabalho mais braçal, esse sim a gente precisa logo fazer essa substituição, porque não faz sentido mais. É até uma questão de ergonomia das pessoas, né, de qualidade de vida. Perfeito. Eu falo, não, meu pai trabalhou muitos anos num frigorífico, né? E trabalhava, era braçal mesmo. Aí chegou na hora de aposentadoria, de descansar e coisa e tal, estava acabado, né? Com problema nas costas, porque tinha não excesso de peso, mas repetitividade das funções que ele fazia, né? Então, essas questões, essas coisas, acho que elas precisam ser muito bem trabalhadas. Não adianta a pessoa trabalhar durante 15, 20 anos ali numa função mais braçal e depois lá está com problema de saúde, não consegue andar direito, com dor, enfim, né, um monte de coisa. Mas hoje em dia tem então, todo um trabalho, né? Todas as empresas... Isso é muito positivo. As empresas sérias, elas trabalham, né, para cuidar do colaborador. E isso também vem da cultura da Docile, né? A família, né? O seu Nestor, o Ricardo, o Fernando, o Alexandre, eles têm esse cuidado com as pessoas muito forte. E isso vem passando geração para geração, já estão os filhos deles estão lá, né? E a gente preza muito por da mesma forma que a doutora falou de ver a evolução das crianças, tem muito essa questão da evolução das pessoas que se envolvem com o negócio. É tão bacana tu ver o cara, vamos pegar o meu caso, eu sei que o time Vibra que se formou, casou, teve filhos, né, construiu sua vida, né, o lado pessoal usando
da instituição. E isso para nós, gestores, também, cada colaborador que evolui, que vai conquistando as suas coisas, isso é fantástico. E por isso que a gente tem esse papel social de falar sobre inteligência artificial, sobre o futuro, para todo esse time, porque envolve muito medo do que vai acontecer, né? Como vai ser o futuro. Então, a gente que tem esses contatos, a gente pode levar para as pessoas o caminho, dizendo, não precisa ter receio, tem que usar, mas tem que usar de forma consciente. Isso vale para os filhos também, né? É importante, né? O Dudu falou, né? Às vezes as pessoas daqui a pouco, vou eu ficar fazendo o trabalho, daqui a um tempo a máquina anda sozinha, não precisa mais de mim e eu vou fazer o quê? Então, às vezes as pessoas não têm essa mentalidade, né? Que vão ter. Eu também acredito, né? Que por mais que a tecnologia ela venha avançando, as pessoas sempre vão ser fundamental, o olho no olho, né? E essa mesma pergunta que o Márcio fez, né? Ontem mesmo, se não me engano, eu vi a primeira cirurgia cérebro, né? Foi feito por robôs a não sei quantos quilômetros de distância. Dentro da tua profissão hoje, tu enxerga daqui a pouco um parto totalmente feito por um robô? Tem coisas que o ser humano não é substituível. A IA, ela dá uma precisão de diagnóstico muito melhor do que um médico bem formado. Então, ela vai ter uma precisão no acerto muito melhor. É um banco que, né, junta muitos cérebros, né? Mas, de qualquer forma, esse banco tem que ser alimentado de alguma forma. Mas, assim, dentro da medicina, a gente vê dois extremos absurdos, né? A robótica, que vai lá no micro lugar e faz, né, a distância, tudo. Mas a parte mais humana de verdade, né? Então, assim, será que um robô vai conseguir tirar um bebê de dentro de uma barriga? Será que como que uma mãe não vai fazer, né? Como que um robô vai fazer o parto vaginal? E como que, né? Como vai ser o acolhimento, né? Como é que não vai ter alguém para, né, fazer e colocar o bebê sobre o ventre da mãe e aquecer? Isso a minha parte é muito, 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 muito humana. E não é aquela coisa assim, um pai pode largar lá a pergunta no chat lá, por que o bebê tem cólica? O que fazer se o bebê tiver cólica? Muito mais vale uma escuta e alguém que acolha o sentimento dessa família, né, em relação a isso, de dizer, é um momento ruim, é chato, o bebê sofre, a família sofre, mas essa coisa, né, de acolher, de toque, de presença, isso não substitui, né? Então, eu acho que, assim, para a questão de diagnósticos, exames de ponta, tudo isso a IA vai nos derrubar, digamos assim. Ela vai dar de 10 a 0 num médico, né? Mas numa parada cardíaca, numa reanimação de um prematuro, isso eu acho que não tem como substituir. Não enxergo isso agora. Tu queria falar? Não, é só... Mas tem os humanoides chegando aí, né? E a gente não deve... Eu acredito que tem muita coisa que não vai substituir. Mas tem outras, né, que a gente tem que tem que acompanhar e estar bastante atento para usufruir também. Não é só... Eu digo, é usufruir, não ter receio. Na tua área de prematuros, assim, né, com o passar do tempo, isso vem reduzindo ou se mantém ou aumentou os nascimentos prematuros? Existe uma causa ou que faz isso acontecer? Para quem é leigo, assim, que nem eu... O acompanhamento pré-natal, ele é um dos que mais define, né, a prematuridade. Então,
Educação materna também está muito correlacionado a trabalho de parto prematuro, enfim, nascimentos prematuros. Desculpa, o nascimento prematuro, ele tem a partir de alguma semana ou é... Ele é antes de 37 semanas, então até 36 mais 6 semanas é considerado prematuro. Tá. E tem alguma outra classificação? Isso, daí subdivide assim, entre prematuro extremo e prematuro tardio. Tá? Então, de 32 semanas mais... Não, 32 para cima, prematuro mais tardio, então não é um prematuro tão... E abaixo de 32 semanas, então é já prematuro extremo. É classificado também em relação ao peso, então a gente vai ter bebês de extremo baixo peso, que são os menos de 1,250 kg, e assim vai classificando. São classificações do Ministério, desculpa, da OMS mesmo. Mas o fato é que, com toda a tecnologia, os bebês que há 30 anos atrás, com 32 semanas, os bebês que sobreviviam com essa idade gestacional eram os vencedores e eram a minoria, né? Com tudo que foi desenvolvido, tanto por indústria farmacêutica como indústria biomédica de aparelhos de respiração e tudo mais, a gente foi levando essa sobrevida mais precoce, né? Então, tem a sobrevida no Japão, por exemplo, é de 22 semanas, tu tem uma estatística até favorável. No Brasil, últimos dados que eu vi, que pode fazer mais tempo, né? A gente já tem sobreviventes com 23 semanas e com 300 e poucas gramas. Nossa. Então, né? Impressionante, né? Então, né, é aquilo. É pequeno, é muito pequeno mesmo. Então, assim, é um pezinho que é desse tamanho. Sim. Só que a gente encara muito... o peso. Mas o peso, muitas vezes, não importa. O que importa é o desenvolvimento, porque com 20 semanas é que começam a se desenvolver, começa a se formar o pulmão do bebê. Então, quando ele nasce com 22 semanas, ele recém está começando ali a alveolizar, como a gente diz, né? Então, por isso que precisa dessa ajuda de tecnologia mesmo. Mas, cada vez mais, a gestação vai encurtando um pouquinho. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria da esterogestação. E para mim ela explica muita coisa, assim. A gestação humana tinha, né, muitos milhares de anos atrás, ela duraria 12 meses. E por uma função de questão de tamanho de cabeça, tamanho de bacia, esse tempo então foi reduzindo para chegar então nas 40 semanas. 9 meses. Então, 3 meses o bebê deveria estar dentro do útero, ele acaba tendo que se desenvolver aqui fora. Então, esses 3 primeiros meses são os meses que o bebê quer mais colo, quer mais aconchego, e é o período que o bebê chora mais, né? Que bota no berço, tem espinho, ou, enfim, sofre mais com as cólicas, né? Com os desconfortos. Então, tudo isso, né, tá ali, por isso que acho que explica muita coisa do comportamento do recém-nascido e ali até os 3 meses. Então, enfim. A gente fala muito aqui, né, de casos mais recentes, em maioria dos convidados, a gente sempre toca no assunto da enchente, que foi um ponto divisor, né? E eu vejo assim que na parte da saúde, a pandemia, né? Que foi algo assim que deixa sem saber, vocês na parte da medicina, e hoje tem se criado outras doenças e cada vez vindo doenças diferentes. Qual que é o cuidado que assim, e o que vocês vejam muito assim de dificuldades dessas doenças novas que têm transmitido para a gestação, para as mães, com um olhar assim mais técnico? Falando assim de pandemia especificamente, a gente observa que o tempo de reclusão, né, principalmente das crianças, atendimentos pediátricos, né, por viroses e doenças infecciosas reduziram muito, né?
E, obviamente, por toda uma questão assim de deixar um sistema imunológico adormecido, os vírus continuaram se reprogramando, né, e se modificando para causar as doenças. Então, no pós-pandemia, a gente teve, inclusive aqui em Lajeado, a gente teve surtos de mão-pé-boca, por exemplo, que é um vírus que acaba sendo bem comum nos pequenos, com manifestações assim muito exacerbadas. Eu acompanhei crianças que perderam unha porque descama a mão, né, dá feridas assim, tanto mão, pé, boca e nádegas, e crianças que ficaram assim que a pele descamou toda com unha e tudo assim. Foi um período de doenças virais assim muito exacerbadas. Depois a coisa se acalmou um pouquinho mais, né? Então, assim, a coisa do antivacina entrou muito forte por causa da vacinação do Covid. Então, tem algumas doenças que estão emergindo de novo, infelizmente, né? E tudo vai permeando isso, assim, né? Agora, ainda bem, a gente está tendo a vacinação para o vírus sincicial respiratório, que era um dos principais que causavam bronquiolite. Então, tudo isso, ciência e vai caminhando junto com a gente. E na nossa situação específica, assim, eu falo de pediatria e obstetrícia, né, do nascimento em si. Na enchente, a gente teve casos de gestantes que tiveram que vir de Arroio do Meio, por exemplo, de helicóptero até aqui. Né, bebês que nasceram nesse meio, então algumas coisas acabaram se perdendo. Então, assim, era vacina que atrasava, era teste da orelhinha que estava atrasado. Então, algumas coisas ficaram, né, acabaram se perdendo, mas aos poucos, assim como toda a cidade se reergueu, enfim, o Vale está se reerguendo, a saúde também conseguiu acompanhar tudo isso. Durante a pandemia, e até um pouquinho por essa questão de desacreditar as vacinas, né? O que acontece com as pessoas para que duvidem da ciência às vezes? E aí, quem paga o pato, de certa forma, é quem, né, que vai sofrer por uma doença que praticamente não existia mais, né? A questão foi muito relacionada assim ao Covid, né? Foram coisas muito... A vacina do Covid, né? Houve uma coisa muito polarizada. Como que uma vacina foi produzida em tão pouco tempo, né? Porque muitas indústrias se concentraram naquilo. E, claro, os estudos foram, de certa forma, feitos seguindo os preceitos todos de ética e metodologia científica, mas foi de uma forma mais rápida. E isso tudo, né, acabou despertando a coisa dos que eram do contra, né? Os que sempre que levantavam uma bandeira, mas que daí tomaram os holofotes. Né? Então, alguns acabaram então sofrendo maiores consequências, né? Uma pergunta não tão mais pessoal. E a polilaminina? Tem ouvido falar? Enfim, sim. Mas tudo que tem a questão metodológica, né? Que está sendo muito questionada. Sim. E o que vai ficar, né? Por isso a medicina é a ciência das verdades transitórias. A gente só vai saber com mais estudos realmente, né? Sim. Será que esse efeito que está sendo visto, ele realmente é uma obra do acaso? Ou a medicação realmente está fazendo isso? Então, isso, acho que com o tempo, né? Claro, abre um novo horizonte, né? Em termos, né, de tudo que a gente tem. Mas eu fico ali vendo com um pouco mais de cuidado, né? Esperando os resultados aparecerem. Ter mais pacientes mesmo, né? Então... Tem um assunto bem comum aqui dos dois, que os dois gostam muito de viajar, né? Só que ultimamente o seu Eduardo tem viajado mais a trabalho, né? Então, um tempo atrás, agora uns meses atrás, ele ficou fora quase um mês, né?
viajando, não deu tudo isso. E foi viajar para fora, lembra ainda que chegamos lá, a esposa estava carente, a gente teve uma janta que tinha chego um dia antes, né? Hoje, então, assim, a Docile, ela tem trabalhado muito no mercado para fora, né, de exportação. Essa questão hoje da guerra, de tudo mais que está acontecendo, questão do dólar, como tem afetado vocês hoje? Dificuldade, o que tem trago de bom, se é que tem algo assim? Olha, de bom pouco, né? Quando tu fala da guerra, né? Até hoje de manhã nós estávamos em reunião falando sobre aumento do preço das embalagens, né? O pessoal do transporte também tá trazendo os aumentos que eles tiveram e precisam repassar, né? Então essa questão da guerra, ela ainda é iminente, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não tem certeza do tamanho do impacto, né? E quando a gente fala das vendas, ainda não tivemos nenhum impacto em vendas, né? Nem mesmo nos carregamentos. Porém, agora fechou 30 dias, né? Os primeiros 30 dias de guerra, mas os impactos na cadeia, né, de suprimentos já começam a aparecer. Então, a nossa expectativa é que termine logo, que tudo se volte à normalidade. Ontem mesmo eu li uma reportagem onde no Japão o pessoal foi às pressas comprar papel higiênico, né? Isso um resquício ainda da pandemia, só que da mesma forma que o cidadão foi comprar papel higiênico, daqui a pouco todas as indústrias começam a colocar pedidos maiores de embalagens com esse receio dos aumentos de preço, e isso vira algo grande, né? Um círculo vicioso, onde todo mundo acaba sendo prejudicado. E é instintivo, né? Não é essa questão do japonês ter ido comprar, alguém deve ter dito, olha, tem risco de faltar suprimentos. Vamos para aquilo que é elementar, que é básico, e ou se a guerra para chegar lá de forma muito forte, né? Então é isso, não tem de bom essa guerra, para nós não trouxe nada, mas a nossa expectativa é que ela não dure tanto também para não gerar todo esse impacto, não só para o nosso negócio, mas como para o Brasil como um todo e para o mundo, né? E hoje a Docile, por exemplo, ela tem, né, liderando o mercado nacional, e tem todo esse que a gente vinha falando antes, né, nos bastidores dessa nova, o pessoal consumindo menos álcool, menos açúcares. Vocês, como líderes de mercado, como vocês têm feito algum produto talvez inovador, que se adapte, que venha a fazer parte aí para daqui 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, né, algum produto que seja pensado ao futuro, com menos consumo de açúcar, e dentro desse assunto? Nós conversamos um pouquinho antes, né? A gente trabalha muito a questão da dose, né? Essa questão do nosso produto, ele traz alegria, ele traz uma indulgência, né? Um sentimento de um presente ou para um outro ou para si. E a gente trabalha bastante essa questão da monodose, né? Doses menores, mas a gente está atento, a gente já tem produtos sem açúcar. Existe saiu reportagens agora com a redução então do consumo de arroz, de açúcar, de as famosas canetas, né, que estão circulando, mas a gente está atento. E além disso, né, além de como existe um mercado do sem açúcar que ainda é pequeno perante o mercado do açúcar, mas a gente precisa estar olhando para isso porque é uma tendência. Isso vem crescendo de forma exponencial, gradativamente, mas numa velocidade interessante. Então é isso, assim, é estar atento, falar sobre monodoses, e o nosso negócio também, ele tem muitas áreas onde a gente não está. Então a gente olha com atenção para essa redução do açúcar, mas não vê ainda como, olha, um risco para a Docile. Por quê? Porque tem muitos locais onde a Docile pode avançar como empresa, né? Tem algumas regiões onde a gente pode
Da mesma forma que o Rio Grande do Sul, onde todos os pontos, praticamente todos os pontos onde a gente pode estar, a gente chega. Né? Tem um Sudeste com muitos pontos de venda onde a gente pode estar e está trabalhando para estar. E para isso que a gente trabalha, né, a mídia, por isso que a gente trabalha a comunicação, para conseguir avançar, escapando um pouco desse problema ou dessa redução nos consumos de toda a indulgência, do consumo de todos os produtos que são considerados, então, que engordam, né, e que não devem ser consumidos em demasia. Então a gente vai pelo... Bala de goma e pizza pode ser consumido, que está fora. Tá tudo certo. Tá liberado. Né? Tá liberado. É isso aí. Bala Só de leva goma, alegria, né? Bala de goma, pastilha, tomar refresco. É isso aí. Na dosagem certa, tá liberado. Todos os dias. As balas já estão sendo vendidas hoje em farmácias, né? Vai na farmácia, não tem docínio? Já tem. E inclusive agora nós vamos ter remédio no supermercado. Então, assim, pode tudo em todos os lugares. Então tem docile na farmácia, tem docile no supermercado, tem docile no posto de gasolina. Mas está tendo uma resistência aos supermercados para colocarem medicação, né? Pois não sei, mas assim, aqui em Lajeado já tem, né, na porta ali do mercado. Muito bem. O papo tá bom, mas a gente vai ter que em seguida encerrar, né, Cris? E aí tem aquela velha perguntinha. Que nós não perguntamos, que vocês gostariam de responder. Qual foi a pergunta que a gente não fez que vocês gostariam de ter respondido? Márcio, Elabora melhor. É para sacanear mesmo, tá? Então, primeiro o Eduardo. Eu tenho acho que uma coisa importante que eu sempre gosto de falar. Hoje, a nossa região é uma região de pleno emprego, né? Uma região onde vem muitas pessoas de fora para trabalhar com a gente. E mesmo não só essa questão de motivar as pessoas, que eu comentei antes, de ir ao trabalho e de se sentir bem aonde elas estão trabalhando, existe uma necessidade, né, da gente trazer para os jovens, né? Falam que o Z agora está com 26 anos, né? A geração Z está com 26 anos. E trazer para eles a ambição, né, do conhecimento, a ambição da curiosidade. Porque hoje, esses tempos, jovens da URGS vieram para a Docile e me perguntaram: o que eu faço para ter uma carreira bacana, para crescer profissionalmente? E a resposta é muito simples. É ter vontade, atitude e curiosidade. Ser resiliente. Porque com a internet, com essa questão do Instagram, em 30 segundos tu inicia algo e já termina. E a nossa carreira, né, quando a gente fala de carreira profissional, ela é uma continuidade. Ela é um processo e tu precisa passar pelo processo. Então, se tem uma pergunta que vocês não me fizeram, assim, o que nós temos que levar para o jovem? É a diferença entre o momentâneo do objetivo. O objetivo não é momentâneo. Muitas vezes o objetivo do profissional, ele precisa ter início, meio e fim. E aí tem que ter persistência, tem que estudar, né? Tem que buscar. Hoje, planejar. Buscar, eu quero dizer assim, antigamente o líder dominava o conhecimento e dominava pelo conhecimento. Tu entrava numa sala, tu era o cara formado e tu passava sobre aquele tema. Hoje tu fala uma coisa, o Google já explica para o outro tudo aquilo que tu comentou, né? Então, hoje o líder, ele tem que trabalhar muito com a humildade do não saber, do buscar, e ele tem que ser exemplo. Exemplo em que sentido? Vontade, curiosidade e atitude. Então, para mim, o grande recado aí para a turma mais jovem é: vamos se dedicar, porque se for um pouquinho diferente dos outros,
com certeza tu vai ter sucesso. Então é isso aí. O Dudu fala, né? O jovem hoje acha que ele é muito imediatista, ele acha que vai entrar na empresa hoje e em um mês ele vai estar de encarregado de algum setor, né? E não passa por tudo isso. E desiste muito fácil, sabe? Já muda de emprego porque não teve oportunidade, né? Então, mas as experiências em empresas, o exemplo da Docile, que sempre cresceu e continua crescendo, e o sócio quer que ela cresça, vai gerar oportunidade. E quando a oportunidade vem, tu tem que estar preparado. Não é ser preparado na oportunidade, é estar preparado para quando ela vem. A gente fala de liderança, de exemplo, né? O proprietário vai todo dia na empresa praticamente, não vai? Todos os dias. Os proprietários, né, eles vão lá. O pai. O seu Nestor vai lá, dá a volta dele de bicicleta, né? E é um exemplo pra gente. Claro né? que ele é um exemplo. É um exemplo. A gente já falou algumas vezes aqui, ele é vizinho ali da retífica ali. Ele é um amado senhor. E que fique por um bom tempo aqui ainda. Semana passada eu estava passando na frente, estava ele e a dona Isa na frente, aí eu parei para cumprimentar. E a dona Isa estava fazendo doce de figo. A panelinha, no fogão. É isso. É mágico, né? Simplifica. E tu, Nina? A pergunta que ia fazer, às vezes nós fazemos outras perguntas, né? Que recheio tu quer botar na tua pizza do futuro, mas não vamos te complicar, vamos te deixar na pergunta que tu já elaborou. Não, aí que tá. Não tenho nenhuma pergunta assim com uma resposta tão... Ou então tu quer deixar algum recheio dessa pizza futura, uma mensagem para as pessoas, daqui a pouco para quem quer estudar a tua profissão, né? Enfim, deixa o teu veredito final aí, doutora Cláudia. Eu acho que está mais fácil responder a pergunta da fatia, viu? Mas penso que o que rechear na pizza, né? Eu acho que a gente precisa colocar mais amor no coração, né? Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas, então estão sem paciência para conseguir entender e acolher, né? Acho que eu falei muito essa palavra hoje, mas eu acho que acolhimento e empatia são coisas que precisam estar, né, no nosso coração, no nosso dia a dia. E é isso. Acho que a gente tem que botar mais amor e mais paciência no nosso dia a dia. Com essa simplicidade toda e esse carinho, a gente carinhosamente também encerra esse 20º episódio do podcast Fatia do Futuro, carinhosamente chamando de Nina e Dudu e agradecendo vocês pela participação. Ficamos muito felizes, um bate-papo leve, cheio de boas intenções, né? Cheio de conhecimento. Boas histórias. E dessa forma a gente encerra o 20º episódio do podcast Fatia do Futuro. Valeu!